Quantas vezes a gente deseja que as coisas aconteçam logo, que a resposta chegue rápido, que o sonho se realize de uma vez? Mas Deus nos ensina que há um tempo perfeito para cada coisa, e nesse tempo Ele trabalha em detalhes que a gente nem imagina, cuidando de nós de uma forma tão amorosa que até a espera se torna parte do milagre. A palavra nos lembra em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E quando essa verdade alcança o coração, nasce uma paz que nos faz descansar em Deus, confiando que Ele nunca se atrasa e nem se esquece. Hoje, neste vídeo, quero compartilhar contigo uma palavra que vai aquietar sua alma e fortalecer a sua fé, porque Deus vai falar exatamente aquilo que você precisava ouvir, e no final, nós vamos orar juntos para que a esperança se renove e você seja abençoado. Talvez hoje você esteja vivendo dias de inquietação, em que o coração parece apertado por causa das incertezas do amanhã, e os pensamentos não param de perguntar quando tudo isso vai mudar. Pode ser que o medo tenha se aproximado de você, o medo de não dar certo, a angústia de ver o tempo passando e nada acontecendo, o desânimo de lutar tanto e sentir que os resultados não aparecem, e até aquela dúvida que insiste em perguntar se Deus realmente está ouvindo suas orações. Eu sei que muitas vezes a espera é cansativa. Ela pesa dentro da alma e faz parecer que todos os sonhos estão longe demais, e é nesse ponto que a solidão pode até querer fazer morada no coração. Mas deixa eu te dizer, Deus conhece cada detalhe do que você sente. Ele não ignora suas lágrimas, e mesmo que ninguém veja, Ele vê. A palavra nos ensina algo muito precioso em Isaías 40:31. Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E isso é a promessa de um Deus que não nos deixa parados, mas que nos fortalece no meio da espera. Às vezes, esperar não significa ficar sem agir, mas aprender a confiar que cada passo dado em obediência, cada dia que você se levanta mesmo cansado, cada lágrima que você seca e continua, tudo isso faz parte de um processo de crescimento que prepara você para viver o melhor de Deus. Pensa em quantas vezes algo parecia estar demorando demais, e quando finalmente aconteceu, você percebeu que se tivesse vindo antes, talvez não estaria pronto, ou não teria valorizado da mesma maneira. Deus não está atrasado, Ele está cuidando para que o tempo seja perfeito. E quando olhamos para a vida, percebemos que todos enfrentam momentos de espera. Uma mãe que sonha com a gravidez, um jovem que pede direção para o futuro, alguém que ora por uma porta de emprego, outro que clama pela cura de uma doença, ou até aquele que deseja a restauração de uma família. Cada história carrega o peso da espera, mas também a esperança de que o milagre vai acontecer. E é nesse espaço entre a promessa e o cumprimento que Deus trabalha dentro de nós, moldando nosso coração, fortalecendo nossa fé e nos ensinando que nem sempre entendemos os caminhos, mas podemos confiar no autor da nossa história. Agora presta atenção nisso aqui. Quando você escolhe confiar em Deus, mesmo sem ver nada, você já está vivendo um milagre, porque essa fé é uma chama que mantém você de pé. E se hoje você se sente cansado, sem força para continuar, saiba que a palavra de Deus também nos garante em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Essa promessa é como um abraço do céu, mostrando que Deus não escreveu sua história para terminar em frustração, mas para ser testemunho de vitória. Pode até parecer que não existe saída, mas há, sim, porque onde os seus olhos só enxergam barreiras, os olhos de Deus veem oportunidades. Ele é especialista em transformar lágrimas em sorrisos, noites escuras em manhãs cheias de luz.
e caminhos fechados em passagens seguras, porque com Ele não existe impossível. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa palavra vem como resposta ao seu coração, porque Deus sabe exatamente o que você precisa neste tempo. Talvez você já pensou em desistir, já cansou de esperar e até sentiu que a fé estava enfraquecendo. Mas Ele te trouxe aqui para lembrar que a espera não é em vão, que cada oração sua está guardada diante do trono e que o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. Às vezes, Ele não fala porque já está agindo. E quando você menos esperar, a resposta vai chegar com força de milagre, surpreendendo você de uma forma que só Ele pode fazer. Agora imagina comigo. Um agricultor planta a semente e precisa esperar, porque não adianta querer colher no mesmo dia. Há um tempo de germinar, de crescer escondido debaixo da terra, de receber chuva e sol, até que um dia a vida brota para fora e o fruto aparece. Assim é com os planos de Deus. Ele plantou em você sonhos, promessas e propósitos que estão sendo regados no tempo dele. E mesmo que agora pareça silêncio, há um movimento acontecendo nos bastidores do céu, preparando o terreno para que a colheita seja abundante na sua vida. Fica comigo até o final, porque isso vai encher teu coração de esperança. Deus está falando com alguém agora, através desse vídeo. Não tenha medo de esperar, porque enquanto você descansa nos braços do Pai, Ele está abrindo portas que ninguém pode fechar, levantando pessoas para estender a mão quando você precisar, e afastando o que não vai cooperar para o seu bem. Pode ser que você não veja ainda, mas o cuidado de Deus é constante. Ele não se esquece de você nem por um segundo, e aquilo que hoje parece demorar será testemunho de que o tempo do Senhor é perfeito e que Ele nunca falhou. E é por isso que você precisa segurar essa palavra no coração. Esperar no Senhor não é perder tempo, é estar no lugar certo para receber no momento certo. É confiar que Ele é o dono do tempo e que nada foge do controle das suas mãos. Por mais que os ventos soprem forte e a ansiedade tente apertar, lembre-se que a espera em Deus não é vazia. Ela é cheia de propósito, cheia de cuidado, cheia de amor. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele mesmo vai te conduzir até o cumprimento de cada promessa. Quando a gente fala em esperar o tempo de Deus, não é apenas sobre aprender a ter paciência, mas é também sobre lidar com os sentimentos que surgem no processo. Quantas vezes o coração aperta quando vemos outras pessoas alcançando coisas que também desejamos? A comparação pode gerar tristeza, o cansaço pode trazer a sensação de que nada vai mudar e a ansiedade insiste em acelerar aquilo que ainda não chegou. Talvez você esteja assim, tentando entender por que não aconteceu com você ainda, tentando segurar a fé enquanto enfrenta a dúvida. Isso não diminui quem você é, não significa que sua fé seja pequena, mas apenas mostra que você é humano, que sente, que luta dentro de si. E é exatamente nesse ponto que Deus nos chama para descansar nele, para lembrar que esperar não é perder, mas confiar que Ele continua no controle. A Bíblia é cheia de histórias que nos mostram que esperar em Deus traz frutos maravilhosos. Abraão esperou anos pela promessa de ser pai, e quando parecia impossível, Deus cumpriu. José foi traído, vendido, esquecido, mas no tempo certo foi colocado como governador do Egito. Ana chorava diante do Senhor porque não conseguia ter filhos, e na hora certa Samuel nasceu como resposta de oração. Esses exemplos são lembranças vivas de que o tempo de Deus não segue a lógica humana, mas segue o calendário da eternidade. E se Ele fez isso antes, pode fazer na sua vida também. Talvez não seja da forma que você imagina, mas sempre será do jeito perfeito, porque Ele nunca falha. Quero contar para você uma história real que traz renovo e mostra o quanto vale a pena esperar. Havia uma mulher chamada Cristiane, que por muitos anos orou pela restauração do seu casamento.
O marido havia se afastado, a casa estava em ruínas, e ela muitas vezes chorava sozinha, pedindo a Deus uma resposta. Foram anos de silêncio, em que ela poderia ter desistido, mas decidiu crer. Durante esse tempo, Deus fortaleceu o coração dela, ensinou-a a depender dele e a encontrar identidade além da dor. Depois de quase 10 anos, o impossível aconteceu. Seu marido voltou transformado, reconheceu os erros e juntos reconstruíram a família. Hoje ela testemunha que, se tivesse recebido antes, talvez não estivesse pronta para sustentar a bênção. Essa história é um lembrete de que, enquanto esperamos, Deus trabalha em coisas que vão muito além daquilo que conseguimos ver. Talvez a sua luta seja diferente, mas a lição é a mesma. O tempo de Deus nunca é atraso, é preparação. A espera serve para moldar nossa fé, fortalecer nosso coração e até nos ensinar a valorizar aquilo que vai chegar. Quando um milagre vem antes da hora, podemos não ter estrutura para segurar, mas quando vem no tempo certo, traz paz, firmeza e crescimento. Deus não quer apenas entregar respostas, Ele quer formar em você alguém capaz de viver plenamente cada promessa. E isso, meu irmão, vale muito mais do que ter pressa, porque a pressa pode roubar o processo, mas a paciência gera maturidade. Agora presta atenção nisso. Enquanto você espera, não significa que nada está acontecendo. Pelo contrário, Deus está organizando detalhes invisíveis. Talvez Ele esteja preparando pessoas para entrar na sua vida, ou até afastando aquelas que poderiam atrapalhar o que Ele tem para você. Pode ser que Ele esteja ajustando portas, movendo corações, colocando recursos no lugar certo. O que para você parece demora, para Deus é cuidado. Ele não entrega nada incompleto, porque o que vem da mão dele vem perfeito. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus conhece o cansaço da sua alma e sabe que muitas vezes você pensa em desistir. Mas a cada vez que você se mantém de pé, mesmo fraco, algo no mundo espiritual se move. Lembre-se que o inimigo quer roubar sua esperança, mas quando você escolhe permanecer, ainda que em lágrimas, você já está vencendo. O Senhor honra aquele que não abre mão da fé. Ele te trouxe aqui para dizer: continue esperando, porque a colheita já está a caminho. E enquanto você espera, não se esqueça de olhar para trás e ver quantas vezes Deus já te sustentou. Aquela porta que Ele abriu quando parecia impossível, aquele livramento que você nem percebeu, aquele abraço inesperado que veio na hora certa. Todos esses são sinais de que Ele nunca te abandonou e nunca vai abandonar. Esperar é difícil, eu sei, mas você não espera sozinho. Você espera com o Deus que prometeu estar contigo todos os dias até o fim. Então, guarda essa palavra. O tempo de Deus é sempre o melhor. Por mais que a ansiedade queira acelerar, por mais que as lágrimas tentem te fazer parar, confie no Senhor. Ele é fiel para cumprir. E quando chegar a hora, você vai olhar para trás e entender que cada segundo de espera valeu a pena. Porque no final, você não vai apenas receber a resposta, mas também será alguém transformado, fortalecido e cheio de fé. E essa transformação é o maior testemunho que você pode carregar. Às vezes, a espera nos leva a um lugar de silêncio profundo, onde parece que as orações não passam do teto e que Deus não está ouvindo. O coração fica apertado, os dias se tornam longos e a sensação de que nada está mudando pode ser sufocante. É nesse tempo que surgem pensamentos de desistência, aquela voz dizendo que não adianta mais acreditar, que já passou da hora, que nada vai acontecer. Esse é o peso da espera. Lidar com o invisível, confiar em algo que os olhos ainda não enxergam. E, no entanto, é justamente aí que Deus trabalha, porque Ele nos ensina a depender mais da sua presença do que das circunstâncias. A palavra de Deus nos lembra em Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar,
espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa é tão forte porque nos ensina que a demora não é negação, mas preparação. Quantas vezes acreditamos que já deveria ter acontecido, mas a verdade é que Deus está apenas alinhando tudo no tempo certo. E quando Ele diz, não tardará, isso significa que no dia e na hora que Ele já escreveu, nada poderá impedir o cumprimento. Muitas vezes olhamos para a vida de outras pessoas e pensamos, por que com elas deu certo e comigo não? Esse sentimento é natural, mas também pode roubar a paz e gerar um peso ainda maior no coração. É como alguém que espera um ônibus e vê vários passarem cheios de passageiros, enquanto o dele ainda não chegou. Mas quando finalmente o ônibus certo chega, ele percebe que era exatamente aquele que o levaria para o destino correto. Assim é com Deus. Não importa quantos testemunhos você escute de outros, o tempo da sua vitória tem endereço e vai chegar na sua vida também. E talvez hoje você esteja num tempo em que tudo parece parado, mas deixa eu te dizer, Deus nunca fica parado. Ele está movendo céus e terra em seu favor, preparando encontros, alinhando situações, afastando perigos que você nem imagina. Muitas vezes Ele age em silêncio, mas não significa ausência. O silêncio de Deus é muitas vezes a prova de que Ele está trabalhando nos bastidores. E no momento em que você menos esperar, aquilo que parecia impossível vai se tornar realidade diante dos seus olhos. Existe algo lindo na espera. Ela revela o quanto nossa fé é real. Porque crer quando já aconteceu é fácil, mas crer quando ainda não vemos nada é um exercício profundo de confiança. É como plantar uma semente na terra. Você não vê nada por semanas, mas todos os dias a raiz está crescendo, se firmando, até que um dia o broto aparece. Assim também é com as promessas de Deus. Mesmo que você ainda não veja nada, há um crescimento acontecendo no invisível. E quando o tempo for perfeito, o fruto virá à luz. Agora presta atenção nisso. Às vezes Deus atrasa o que pedimos para nos dar muito mais do que esperávamos. O que parecia pequeno pode se tornar algo grandioso. Aquilo que você achava que já era bênção, Deus transforma em algo ainda maior. Ele não é um Deus que entrega qualquer coisa, mas um Pai amoroso que dá sempre o melhor para os seus filhos. E por isso, a espera, por mais dolorosa que seja, sempre valerá a pena quando a promessa chegar. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Deus sabe que o coração já pensou em desistir. Sabe que você já se perguntou se vale a pena continuar acreditando. E é por isso que Ele usa este momento para te lembrar. Não desista, porque a bênção que virá vai justificar cada lágrima, cada oração, cada noite de incerteza. No final, você não apenas receberá o que pediu, mas terá uma fé muito mais sólida e uma história de superação para contar. Esperar no tempo de Deus é mais do que um ato de paciência, é uma caminhada de transformação. Cada dia em que você confia, mesmo sem ver, está se tornando mais forte. Cada oração que você faz, mesmo sem resposta imediata, está sendo registrada no céu. Cada lágrima que cai, mesmo sem ninguém perceber, está sendo recolhida por Deus. E quando chegar o momento certo, você verá que nada foi em vão, que tudo cooperou para um testemunho de vitória, que vai impactar não apenas a sua vida, mas também a vida de todos que ouvirem a sua história. A espera, muitas vezes, é como atravessar um deserto. O caminho parece sem fim, o calor sufoca e a paisagem não muda. Cada passo é uma escolha de continuar ou parar. E é nesse cenário que Deus nos ensina algo profundo. Mesmo no deserto, Ele é a fonte que nunca seca. Assim como fez com o povo de Israel, que andou tantos anos no deserto, e mesmo assim nunca lhes faltou o pão, a água e a proteção, também hoje Ele continua sustentando você. Pode ser que você não perceba,
mas o simples fato de estar de pé, mesmo depois de tudo que já enfrentou, é prova de que a mão dele está sobre a sua vida. A verdade é que o tempo de Deus não pode ser medido pelo relógio humano. Nós contamos os dias, os meses, os anos, mas o Senhor conta propósitos, maturidade e cumprimento de promessas. Muitas vezes, aquilo que você chama de demora, Deus chama de preparação. Ele sabe o momento em que o seu coração estará pronto para receber, sabe o quanto precisa fortalecer você antes de entregar algo maior, sabe até os detalhes que, se viessem fora da hora, poderiam te ferir. Isso mostra o quanto o cuidado dele é perfeito, porque ele não olha só para o agora, mas para o amanhã também. E por mais que pareça difícil acreditar nisso, lembre-se, a Bíblia está cheia de pessoas que viveram promessas fora da lógica humana. Sara recebeu Isaque em idade avançada, quando todos diziam que já não havia mais esperança. José foi do fundo do poço ao lugar mais alto do Egito, depois de anos esperando e confiando em silêncio. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas esperou muitos anos para de fato ocupar o trono. Todos eles nos ensinam que quando o tempo de Deus chega, ninguém pode impedir. E a mesma mão que sustentou cada um deles, hoje sustenta você. Agora pensa comigo. Quantas vezes você passou por situações que pareciam não ter saída, mas de alguma forma Deus trouxe escape? Quantas vezes você achou que não teria forças, mas conseguiu seguir adiante? Esses momentos são testemunhos vivos de que a fidelidade dele não muda. A espera que você vive hoje pode estar te ensinando a olhar para trás e enxergar quantos livramentos já aconteceram. Se ele fez antes, pode fazer de novo. E se ainda não fez, é porque está preparando o melhor para quando chegar a hora. Então guarda essa certeza no coração. Nenhum tempo de espera em Deus é desperdiçado. Ele usa cada detalhe para moldar você, para fortalecer a sua fé e para te levar a lugares que você nunca imaginou. A promessa vai se cumprir, não porque você merece ou porque você fez tudo certo, mas porque Ele é fiel e nunca falha. O que parece silêncio é, na verdade, um ato de amor, porque Ele prefere te preparar antes de te entregar. E quando a resposta chegar, você vai entender que a espera não foi perda, mas foi parte do milagre. Chegamos até aqui falando sobre a importância de esperar o tempo de Deus, e eu sei que essa palavra encontrou espaço no seu coração, porque todos nós temos áreas da vida em que precisamos aprender a descansar na promessa e confiar na fidelidade do Senhor. A espera não é fácil, mas é cheia de propósito. E hoje eu quero te lembrar. Não desista, não perca a fé, não se deixe abalar pelo que parece demora, porque o Deus que te fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não erra no tempo, não se esquece de você e está cuidando de cada detalhe. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração e entregue a Ele todas as suas ansiedades, todos os seus medos e todas as suas esperas. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por esta vida que está aqui comigo e te peço que o Senhor renove as forças dela agora. Pai, Tu conheces cada lágrima, cada oração feita em silêncio, cada sonho que parece demorado para acontecer. Que a Tua paz inunde o coração dela e que a certeza da Tua fidelidade seja maior do que a ansiedade. Fortalece, Senhor, e mostra que a espera não é em vão, que o Teu tempo é perfeito e que o Senhor já está preparando algo muito maior do que ela pode imaginar. Abençoa os caminhos, abre as portas certas e dá coragem para permanecer firme até que a promessa se cumpra. Em nome de Jesus, eu declaro esperança renovada e bênçãos sem medida sobre esta vida. Amém. Se essa oração falou com você, se essa mensagem trouxe paz ao seu coração,
Deixe um amém ou eu creio aqui nos comentários para testemunhar sua fé. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ser fortalecido pelo Senhor. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, onde continuaremos caminhando juntos na presença daquele que tem o tempo perfeito para todas as coisas.